Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, tomar os seus assentos. Quero, de antemão, agradecer a senhora Thelma, pastor, pela oportunidade, pela confiança de estar nos conduzindo e nos permitindo estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por isso. Como a pastora Thelma disse, eu sou pastora ali juntamente com o pastor César Paz, no Cruzeiro do Sul. E nós estamos ali juntos servindo ao Senhor. E para mim é muito especial estar aqui nesta noite, como eu já recebi da parte de Deus. Como o Senhor já falou ao meu coração. Eu acho muito interessante a multiforme graça do Espírito Santo, como ele trabalha, como ele usa. Eu achei muito lindo cada apresentação, em todas elas Deus falou ao meu coração. E impactou a participação das crianças, porque é muito genuíno. E o coral então me derrete. Eu digo assim sempre que quando o Senhor for arrebatar a igreja, eu quero subir cantando. Eu quero cantar desse jeito aí, bonito dessa forma. Eu acho muito lindo. Deus não me deu esse dom, irmãos, porque senão eu ia ficar muito soberbo, eu ia ficar cantando, pregando o tempo todo. Né? Mas aí o Senhor não me deu. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, que louvam o Senhor com tanta maestria, que o Senhor possa receber no trono esse lindo coral que se apresentou aqui nessa noite. As irmãs também, que bênção, tudo muito maravilhoso para a glória do Senhor. Acredito que Ele está no nosso meio, acredito que Ele está passeando, eu percebo isso, irmãos, pelo cheiro de vitória que está exalando esse lugar. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou pastora, como eu disse, e por teimosia, né, irmãos, porque Deus me chamou para ser missionária. E no mês de janeiro desse ano, eu fui para São Paulo e fiquei no nosso centro de treinamento missionário por 3 meses, me preparando para ir para Angola, para estar servindo ao Senhor naquele lugar. E já estávamos com tudo pronto para entrar naquele país, e aí veio aquela segunda onda e não nos permitiu entrar no país. Eu tive que voltar e estou aqui. E enquanto eu estiver por aqui, eu vou continuar anunciando que o Senhor é bom. Se o Senhor me levar para Angola, eu vou continuar anunciando que o Senhor é bom. Aonde Ele me colocar, não tem outra coisa para falar. É só que Ele é bom. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Quando a pastora me passou o tema, eu fiquei procurando entre as várias mulheres na Bíblia que se destacaram por dar ênfase ao seu dom. E eu achei muito interessante, porque quando eu examinava, tem um livro chamado 12 Mulheres, esqueci agora como que era o nome, mas era 12 mulheres extraordinariamente comuns. Era esse livro. E todas elas, eu não consegui diagnosticar nenhuma presença de uma princesinha. E me deixa um pouquinho assim, pensativa. Não estou criticando, mas eu fico pensativa quando eu vejo alguns encontros de mulheres dizendo assim: princesas do Senhor, chá de princesas. E eu vou para a Bíblia e eu não encontro nenhuma princesa. Eu encontro guerreiras. Eu encontro mulheres que arregaçaram as mangas e trabalharam. Eu encontro mulheres que impactaram nações, como foi o caso de Esther. De mulheres que geraram homens poderosos, como foi o caso de Maria, de Ana. Eu encontro mulheres que não vestem aquela roupinha rosinha e ficam esperando um príncipe, mas que elas se comportam como mulher de Deus, guerreira, que vai à luta e sabe o dom de Deus que há nela. Nada contra as princesas, irmãos. Nada contra as princesas, mas eu prefiro ser guerreira. Amém? As irmãs e os irmãos encontraram Esther, capítulo de número 4, a partir do versículo 14, vai nos dizer assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther, que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. Se perecer, pereci. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Se eu passar do horário, pastor, pode desligar o microfone, que eu continuo pregando assim mesmo. Glória a Deus. Amados, esse rei em questão, todos nós conhecemos a história da rainha Esther. Mas é interessante que esse rei em questão, ele não era um rei de uma linhagem de nascença. Ele teve que comprar o seu direito a ser rei. E para isso, ele se casa com Vaste, que era bisneta de Nabucodonosor, e por isso, então, ele chegou até o reinado, porque ele era um homem que tinha muito dinheiro. E Vaste foi uma das pessoas, uma das mulheres que se opuseram à reconstrução do templo. A gente deve lembrar que quando o rei Ciro, ele assume o trono, ele então libera os judeus para que eles voltem para Jerusalém e possam reconstruir a cidade e o templo que foi devastado por Nabucodonosor, que era bisavô da rainha Vaste. Então, quando esse rei Assuero, ele assume o reinado persa, uma das primeiras coisas que ele faz, motivado por Vaste, é justamente paralisar a obra e impedir que os judeus possam retornar para Jerusalém. Então, num belo dia, esse rei que queria mostrar toda a autoridade que ele tinha, porque ele era uma pessoa egocêntrica, ele queria mostrar a autoridade, o poder que ele tinha. Ele promove um banquete e chama todas as províncias, desde a Etiópia até a Índia, para que possa mostrar o poder que ele tem. E lá pelas tantas, quando ele já está muito embriagado, já pelo 7º dia seguido de festa, ele manda chamar a rainha para se apresentar para os seus convidados. E aí a gente fica se perguntando, qual é o problema da rainha se apresentar aos seus convidados? Não haveria problema algum se esse convite não estivesse eivado de tanta promiscuidade, porque a rainha ela tinha que vir vestida tão somente com a sua coroa. Então Vaste, ela não quis se colocar naquela situação vexatória, e por conta disso o rei manda matar a sua esposa. E aí é que entra a rainha Esther na história. Aí é que ela chega nesse ponto. É porque depois que o rei manda matar a sua esposa Vaste, precisa colocar outra no lugar. E percebam que eu comecei contando a trajetória de Vaste, que era alguém que se opôs ao povo de Deus. E por conta disso, Deus exterminou aquela mulher e levantou uma outra para assegurar o direito dos judeus. Porque havia uma promessa da parte de Deus para os judeus. E eu quero dizer para você nessa noite que nada nem ninguém impede aquilo que Deus tem para operar. Se Deus tiver que matar, Ele mata. Se Deus tiver que tirar do trono, Ele tira, porque Ele é Deus. Nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Senhor. E nada pode impedir o propósito que Ele tem. Não há nada, nem ninguém maior do que o propósito de Deus. Então, quando a rainha Esther ela é elevada ao trono de rainha, ali não havia surpresa nenhuma para Deus. Ali não havia nenhuma questão de sorte. Era Deus escrevendo a história daquela mulher. Era Deus escrevendo aquilo, o local, o momento, a história aonde ela deveria ser inserida. E eu quero já começar dizendo para você que está aqui nessa noite: a tua vida não é um acaso. Você não está aqui porque simplesmente está aqui, porque é mais um dia. Antes que você existisse, a tua história já havia sido escrito lá no útero celestial. Muitas vezes nós pensamos que a nossa história ela começa a existir no útero da nossa mãe, mas lá no livro de Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 1, ele começa dizendo assim, que o nosso Deus, Ele nos chamou
antes da existência de todas as coisas. O Senhor já havia escrito a nossa história. O Senhor já tinha escrito tudo o que ia acontecer conosco. Aí o salmista, no Salmo de número 139, ele diz assim, de uma forma tão horrenda: o Senhor me fez, e antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Deus já tinha determinado, escrito todos os dias da nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, que não passa nada despercebido diante dos olhos dele, porque ele é soberano, ele é Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele tem toda a autoridade em suas mãos, e a sua vida não é um acaso. Deus está presente antes da sua concepção. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode agradecer ao Senhor por isso? Por pertencer a um Deus tão grande, a um Deus tão maravilhoso, a um Deus tão digno de toda honra e de toda glória. E é interessante, irmãos, que às vezes nós passamos por determinadas circunstâncias que nós pensamos que Deus perdeu o controle da situação. Eu não sei se isso acontece só comigo, ou se com você também acontece isso, de nós entendermos na nossa limitação humana que Deus perdeu o controle da situação, que Deus não está vendo o que está acontecendo. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas, que antes que houvesse dia, ele já era Deus, e antes dessa situação ser instaurada na tua vida, ele já era Deus. E o mais interessante de tudo é que quando o Senhor nos chama, ele já nos garante o resultado da empreitada que nós vamos enfrentar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, olha que coisa forte. Se você estiver passando por alguma situação adversa, eu tenho um recado da parte de Deus para você. Eu só não vou pedir para você adivinhar, porque os adivinhos não herdaram o reino dos céus. Mas eu quero te dizer que essa situação está no controle do nosso Deus. Está no controle do nosso Deus. A rainha Esther não sabia o que ia acontecer, era uma órfã, era alguém que não sabia, não tinha nenhum conhecimento de guerra espiritual, mas nós vamos ver aqui que ela usou armas espirituais para vencer um inimigo carnal, mas que por trás daquele inimigo havia toda uma circunstância que queria impedir o propósito de Deus, que era aniquilar, era exterminar o povo judeu. Exterminando os judeus, daria cabo do propósito de Deus. Aí eu pergunto para você, o inimigo, ele tem autoridade para impedir o propósito de Deus na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Não. Então por que nós nos desesperamos? Então por que a noite fica tão comprida? Então por que a lágrima vem travando a garganta e cegando os nossos olhos, para que nós não possamos enxergar aquilo que Deus está fazendo? Porque muitas vezes o inimigo da nossa alma tem mais autoridade e mais abrangência do que o nosso Deus. Aí eu pergunto para você, se você sabe o final das coisas, por que o meio te confunde? Por que você está querendo afundar no meio, quando o Senhor está lá na polpa dizendo: vem, foi eu que te convidei, eu garanto o sucesso dessa empreitada. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós somos inconstantes, irmãos, e isso não é próprio de um ou de outro, de todos nós. Isso faz parte da nossa vida. E aí muitas vezes nós acreditamos ou queremos acreditar que o crente anda numa linha reta. Mas eu quero dizer para vocês, eu não sei se tem alguém aqui da área da saúde, mas quando uma linha está reta, o que ela significa? Que ali morreu. Agora, enquanto tiver baixo e alto, baixo e alto, baixo e alto, ainda tem vida. No baixo, no vale, o Senhor está contigo. Quando subir, o Senhor está contigo. Na adversidade, o Senhor está contigo. Nos dias de glória, Deus está contigo. No baixo e no alto, Deus está contigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Em toda e qualquer situação, Deus estará com você. Aleluia! A rainha Esther não sabia desses segredos espirituais, mas ela aprendeu algo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que há batalhas,
nós não sabemos usar as armas que Deus tem para nós. Há situações em que querem nos paralisar. E como muitas vezes eu fico tensa quando eu vejo alguém que tem um grande potencial, que tem um dom, mas que está paralisado. E por que ele está paralisado? Ou ela está paralisada? Porque alguém que não tem autoridade, que não tem poder, está paralisando essa pessoa. Quando ela deveria se achegar ao Senhor e perguntar: Deus, o que eu preciso fazer para vencer esse obstáculo? Porque a guerra já está vencida, porque o Senhor venceu por nós. Mas não se engane, Jesus ele não enganou ninguém. Ele disse que aquele que quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O Senhor, ele nos disse o que nós deveríamos fazer, mas ele disse que em todos os dias, em todos os momentos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco nos dias maus, no dia dos vales e no dia dos montes, no dia do choro e no dia de conquista, no dia de luto, no dia da celebração da vida. Em todos os momentos ele é Deus. Circunstância não muda a essência daquele que é, que era e que há de vir. Não muda, ele é Deus o tempo todo. Aquele Deus que criou todas as coisas, que chamou à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. É o Deus que enche o meu coração nessa noite para dizer para você que essa situação está na palma das mãos dele. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores e vencedores que despertam o dom que tem em nós. Perceba o que a rainha Esther fez. A primeira coisa que ela fez quando foi colocada naquela situação por Deus, ela ficou ciente do seu chamado. A primeira coisa que a rainha Esther fez é ter ciência, conhecimento do seu chamado. E muitas vezes nós estamos perdidos por não nos encaixar no reino, não nos encaixar no dom que Deus nos deu, e a gente fica olhando para o dom do outro ao invés de despertar aquele que tem em nós. Ao invés de, como eu disse aqui, eu comecei falando, eu não tenho o dom de cantar, mas eu acho muito lindo. O Senhor me entregou o dom da palavra, então o que eu faço? Eu aperfeiçoo o dom que há em mim. Eu corro atrás para conhecer mais e mais da palavra de Deus, para que eu possa servir ao corpo. Então o Senhor nessa noite está dizendo assim: qual é o dom que há em você? Por que você está aqui? Por que Deus te chamou? Tome ciência do seu chamado. Tome ciência do seu propósito. Perceba, irmãos, Vasti era uma mulher que já vinha de uma linhagem de um homem poderosíssimo, que era o rei Nabucodonosor. E o seu esposo nada era. E ela foi deposta do seu trono. E Deus colocou uma outra mulher para poder usar aquela mulher. E ela, ao ser colocada naquele lugar, ela entendeu qual era o propósito de Deus na vida dela. Ela toma ciência do seu propósito. E como eu vejo quantas mulheres que são cheias, mulheres e homens, que são cheios de dons, cheios de talentos, que estão sentados no seu banco, ao invés de trabalhar, estão dando trabalho, porque uma pessoa ociosa, ela começa a achar ruim tudo que está ao redor dela, e ela começa a ser uma pessoa infrutífera, e começa a criticar todas as coisas, até o mover de Deus incomoda, até o jeito que o outro dá glória a Deus incomoda, até o jeito que o outro canta incomoda, e fica igual Mical, quando Davi está dançando, se alegrando na presença de Deus, ela fica na janela criticando. E deixa eu te dizer uma coisa, Davi não estava dançando para Mical. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Davi estava dançando para Deus. Então, quando nós começamos a criticar aquele que dança e adora e prega para Deus, o significado disso é esterilidade para a minha alma. Como aconteceu com Mical. Então, a primeira coisa que eu quero participar com você nessa noite: fique ciente do seu chamado. Pergunte para você nessa noite: por que eu estou aqui? Por que Deus me chamou? O que o Senhor tem comigo? Deus levantou Esther para ser uma guerreira, e não para ser uma princesinha bonitinha sentada no trono, mas para se levantar
e para chamar para a guerra, e para chamar para guerrear, para a vitória, porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando o Senhor nos chamou, Ele sabia do potencial, não que nós temos, mas o potencial dEle, que se aperfeiçoa em nós, através da graça dEle. Não é por merecimento, é por graça. É por isso que eu digo que quando Ele te chamou, Ele já sabia o resultado final de todas as coisas. Porque Ele era, é e há de vir, é o mesmo Deus, não tem mudança, nem sombra de variação. É o Deus que te chamou à existência quando você ainda não existia e escreveu a sua história. Aí você pode dar uma salva de palmas para engrandecer o nome desse Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Exalte a esse Deus que escreveu a sua história quando nenhum dia existia ainda. Esse é o Deus que te chamou. Deus tem um propósito no seu chamado. Deus tem um propósito no teu chamado. O Senhor te chamou, não foi para você ficar do jeito que está. Ah, mas pastor, você não conhece a minha história, mas eu conheço quem escreveu essa história. Eu sei quem foi que escreveu essa história. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a sua mão assim. Eu tenho 3 filhos e 2 netos. Eu sei, não parece. Tenho 3 filhos e 2 netos. Amanda, Fábio, Guilherme, Sofia e Davi. São as minhas bênçãos. Se você perguntar assim, pastor, o que você quer para eles? É a mesma coisa que todo pai, que toda mãe vai responder aqui. O que você quer para eles? O melhor. O melhor é o que eu quero para os meus filhos. O melhor é o que eu quero para os meus filhos. E é isso que Deus tem para você. Porque Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não vos dará no Senhor todas as coisas. O Senhor tem o melhor para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Você está entendendo isso? Deus tem o melhor para a sua vida. Ele te chamou para a vitória, para a conquista, para tirar aquele trono de Satanás que se levanta querendo dizer para você que você é um derrotado. Isso aqui não é aula de coach não, irmãos, porque lá no Provérbios diz assim: assim como a tua alma pensa, assim tu serás. Como você pensa que você é? Como você se enxerga? A rainha Esther podia dizer: eu sou uma órfãozinha qualquer, que não podia nem assumir a sua identidade perante o seu próprio esposo. Mas Deus tinha um propósito na vida dela, levantou ela com um propósito, independente da sua história pregressa. Deus havia escrito a história daquela mulher. Da mesma forma, Deus escreveu a sua história, independente do que você passou lá atrás. O futuro está nas mãos daquele que te gerou, que te criou, que escreveu a tua história, e Satanás nenhum pode mudar isso. Nenhum pode mudar isso. E eu digo para os meus filhos, eu olho para eles e digo: Deus tem o melhor para você. Meu filho é baterista, você é o melhor baterista do mundo. Meu filho toca trompete, o outro, Guilherme, eu digo: você é o melhor trompetista do mundo. A Amanda canta, eu digo: eu nunca vi uma voz tão linda quanto a sua. E eu encho eles daquilo que eles verdadeiramente são, porque eu sou mãe. Eu tenho uma autoridade no mundo espiritual para dizer quem eles são em Cristo. E eu abro a minha boca e eu abençoo os meus filhos e a minha geração, porque eu não gerei filhos para a corrupção. Mãe, você não gerou filho para a corrupção, mas os seus filhos são bênção de Deus, para a glória do Senhor e para alcançar nações. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você recebe? Amém? A minha geração será bendita. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa. Também levante a sua mão. A tua geração será bendita. Os teus filhos serão benditos. A tua geração dirá todos os dias que o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa que Esther entendeu foi ela ficar ciente do seu chamado. E olha que coisa interessante, irmãos, que olha o que o tio dela diz. Ele diz assim: olha, Deus te colocou aí para esse momento. Se você não fizer, de outro lugar o Senhor levantará o socorro.
Ele estava dizendo o seguinte: Esther, Deus te colocou nessa família, nessa posição, nesse casamento, nesse trabalho, nessa igreja, nessa casa, aonde você está, Esther. Deus te colocou aí com um propósito. Se você não se levantar e não se posicionar de outra forma, Deus vai cumprir o propósito dele, mas você vai deixar de receber aquilo que ele tem para você. Verdade. Esther não esperava que uma simples órfã como ela era seria uma das pessoas-chave para libertar o povo judeu. Da mesma forma, parafraseando, Deus está dizendo para você que Ele te colocou onde você está com um propósito, e a resposta dessa situação já está nas mãos dele. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, e eu quero ser redundante nessa noite. Não sei a sua história, não sei o que você está passando, mas sei quem escreveu a tua história e sei quem está orquestrando a sua vida. E Ele tem um projeto maravilhoso para você. Ele tem um projeto maravilhoso para você. Para esse momento e para essa situação, Deus te colocou. E é interessante, irmãos, que eu queria fazer uma analogia com a águia, com um filhotinho da águia. Que eu achei muito interessante, eu li isso um dia desse, que acontece assim: a mãe águia vai pegando alguns gravetos e vai colocando dentro do ninho. E o ninho vai ficando apertadinho e cheio de gravetos pontiagudos. E quando a águiazinha vai crescendo, o ninho vai ficando desconfortável. O ninho vai machucando a águiazinha. E aí então a mãe percebe que o filho está crescendo. E quando o filho está crescendo, o ninho vai apertando e não tem mais lugar para ficar naquele aconchegozinho do ninho, porque é hora de crescer, é hora de voar. O ninho está apertado. Quando as circunstâncias começam a ficar muito difíceis, é porque você cresceu. E se você insistir em ficar no lugarzinho ali, no ninhozinho, vai começar a incomodar, vai começar a ferir. É Deus te dizendo: olha, bate asa, voa, sai daí, você já cresceu, tem que alçar outros voos. Não é mais um bebê, não é mais uma criança. Quando a situação está muito adversa, o ninho vai ficando estreito. Começa a olhar para outros horizontes. Começa a ver que o Senhor está te chamando porque você cresceu. Começa a ver que essa situação é para você sair desse lugar de aconchego, de menininho, de criancinha, daquele que não consegue nada. Deus já te revestiu de força, de autoridade, de experiência, para você sair desse lugar de criança. Glória a Deus. E é isso, irmãos, que acontece conosco. Mas Satanás, como ele é sujo, ele começa a tentar mudar a nossa essência e querer dizer que o ninho está apertado porque a mãe é ruim. O ninho está apertado porque a mãe não cuida do filho. E ele começa a olhar para as circunstâncias adversas ao redor, ao invés de ver que aquilo que o Senhor está chamando ele para crescer, que o Senhor está chamando ele para sair daquele lugar, que o Senhor está dizendo para ele: vem que eu tenho coisas maiores para te mostrar. Eu tenho coisas bem maiores para te mostrar. É por isso que está doendo tanto assim. É por isso que está desconfortável desse jeito. Experimenta sair do ninho, abrir as asas, encher o pulmão de ar e começar a voar. O Senhor é contigo. Ele te chama para você voar e entender qual é o real propósito da tua vida. Aleluia. O Senhor te chama para isso. E Satanás, ele fica tentando dizer para você que não vai dar certo. Ele tenta dizer para você que você não tem estrutura, que você não tem aparência, que você não tem isso, que você não tem aquilo. E quando isso acontecer, você pode dizer: olha, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, mas eu tenho alguém que pode me dar tudo isso. Eu tenho um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Eu tenho um Deus que muda a história. Eu tenho um Deus que nos capacita. Eu tenho um Deus que vai mudar aquela história de fracasso, de derrota, e vai dizer para mim: agora vai, porque eu sou contigo. Descubra qual é o real valor do seu chamado e do seu propósito.
vai, porque ela descobriu, ela teve ciência do chamado dela. Aleluia. E eu sei que nessa noite, porque Deus ele não manda recado, ele vem e fala. E eu sei que nessa noite tem uns coraçãozinhos aqui que estão em brasa. Sabe por quê? Porque tem um potencial tremendo entregue por Deus. E por algum motivo continua dentro do ninho, se espetando, mas não sai. Mas não cresce, mas não anda. E Deus está convidando você nessa noite. Tome ciência do seu chamado. Aleluia. Tome ciência do propósito da tua existência. Por que você está aqui? Por que você existe? Por que Deus te chamou? Ah, porque eu sou bonzinho. Não, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Ela fica ciente. E é interessante, mas eu quero passar para outro tópico para a gente terminar. E é interessante que muitas vezes a gente fica preso naquela matemática, né? Eu não posso, eu não consigo. Mas a matemática de Deus, ela dá um nó na lógica. Porque Ele diz assim, tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim: eu aprendi a subir, descer. Aprendi a ganhar, perder. Aprendi a aparecer, desaparecer. E depois ainda dizer que tem coisa boa chegando. Que tem coisa boa chegando. Que dói, mas tem coisa boa chegando. Aleluia. Dói, mas tem coisa boa chegando. Tem um universo inteiro para você conquistar. Tenha ciência do seu chamado nessa noite. Aleluia. Porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Eu amo esse versículo, Isaías 64, verso 4, quando ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode exaltar o Senhor por isso. Um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Nunca se viu um Deus como esse, irmãos, que trabalha para aquele que nele espera. Tome ciência do seu chamado. Tome ciência do real propósito da tua existência. Mas, pastora, eu me frustrei ao caminhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. A tua frustração não é maior do que o propósito. A tua frustração não é maior do que o propósito. Aleluia. O Espírito Santo me trouxe a memória uma situação. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a cruz, se for possível. Jesus diz: Simão, chamando a recordação de Pedro, quem ele era antes de encontrar Jesus. E ele disse: Simão, antes que o galo cante, tu me negarás, Senhor. E aí lá na frente nós vimos isso se concretizando e a frustração de Pedro. E Pedro se frustrou. Mas aquela frustração de Pedro não foi surpresa para Jesus, foi surpresa para Pedro. Porque Jesus havia dito para ele que ele iria negá-lo. Mas Jesus diz assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. A frustração está no campo material, irmãos. O propósito está no campo espiritual. E o propósito é maior do que a frustração. E Deus manda te dizer nessa noite: levanta-se, coloca de pé, porque o propósito é maior do que a sua frustração. Quem te frustrou foi o homem. Agora, o propósito que Deus tem está no céu. E esse ninguém muda. E esse ninguém altera. E o Senhor manda dizer para você nessa noite: levanta, sai do ninho, sacode a poeira, se levanta, alça voos mais altos, porque Deus tem vitória para você. Aleluia. Deus tem vitória para você. Deixa eu continuar aqui. A segunda coisa que ela faz, ela pede cobertura espiritual. Ninguém é uma ilha em si mesmo, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E Deus faz isso comigo, faz isso com você. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessai as vossas fraquezas uns aos outros, para serem sarados, curados. Eu preciso
Vocês precisam uns dos outros. E é isso que Esther faz. Ela chama a existência essa necessidade. E ela conclama um jejum. Porque jejum é arma não de defesa, mas é arma ofensiva. Porque o inimigo ele não suporta o jejum. E aí Esther, como estava numa batalha, numa guerra, ela chama a existência essa arma de ofensiva. E ela diz: vamos jejuar. Vamos orar e vamos jejuar. Porque nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. E ela faz uso dessa situação. Perceba, irmãos, quem foi Moisés? Um grande libertador. E houve um momento, numa guerra contra os amalequitas, que a força de Moisés se acabou. E quem estava lá? Ur e Arão. E quando as mãos de Moisés se cansavam na batalha, os seus amigos levantavam as mãos e eles venciam a luta. Você precisa do seu irmão. Você precisa da sua igreja. Você precisa dos seus pastores. Você não vai conseguir nada se isolando dentro desse quarto e querendo morrer de depressão, porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para quê? Antes que houvesse dia, Ele escreveu a tua história. Lembra do Pai? O Pai que é o melhor. É o que Deus tem para você. Amém? Cobertura espiritual, eu tenho que correr. Oração, que é relacionamento. Se eu não converso com a pastora Thelma, eu não tenho relacionamento com ela. Se eu não converso com meu pai, acho que está chegando a hora de acabar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se eu não tenho oração, se eu não falo com o pai, eu não tenho relacionamento. E Deus deu mais essa arma espiritual para a órfã Esther, que não era princesinha de Jesus, mas era guerreira do Senhor. E deu essa arma para ela. Oração. Esther, fala comigo. Libera a palavra de vitória. Lembra que eu disse que a palavra de vitória que eu libero sobre os meus filhos? Eu quero liberar uma palavra de vitória para você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de vitória para a tua casa nessa noite. Que para cada dia de vergonha, Deus te conceda dupla honra. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, ali seja próspero, ali seja vitorioso. Que você possa impactar as pessoas ao seu redor, para que o nome dele seja evidenciado através da sua vida. Eu libero essa palavra sobre você. E se você recebe, dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica Ele, exalte a Ele, porque Ele está nesse lugar, recebendo toda a glória, todo louvor, toda a majestade, porque Ele é Deus e Ele está aqui para te abençoar. Aleluia! Porque, irmãos, existem segredos na oração. Às vezes a gente pensa que orar é falar e jogar palavras ao vento. Essas palavras não são jogadas ao vento. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer, lá em Apocalipse, no capítulo de número 8, verso 4, que o Senhor está recolhendo as nossas orações. Estão sendo levadas até o trono da graça. Aleluia. Aleluia. As suas orações estão sendo levadas até o trono. Em Apocalipse também, no capítulo de número 4, diz que tem 4 seres viventes e 24 anciões. E eles estão com harpas na mão e com taças de ouro. Sabe o que tem lá dentro? A oração dos santos. Quando você jejua, quando você ora, não fica no teto, irmãos, mas chega até o trono de Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está nos dando essas armas espirituais nessa noite. E Deus está nos convidando para sair do nosso lugar de aconchego que já não te cabe mais, porque você cresceu. Porque já está na hora de alçar outros voos. Já está na hora de você ser mais ousado. Sabe, quando Jesus convida os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, Jesus estava com o controle nas mãos, mas Ele queria ver a ousadia dos seus irmãos. Ele queria ver eles agindo como quem já cresceu. E quando a tempestade vem, e eles ficam, ao invés de usar a autoridade, porque já não eram mais meninos, já tinham crescido, andavam com o Pai do lado deles. E eles começam a temer e a chamar Jesus, ao invés de usar a autoridade.
disposição de homens e mulheres que têm um dom e que precisa despertar esse dom, que é a Deus. Amém, igreja do Senhor. Amém, igreja do Senhor. Eu sou muito fiel ao horário, irmãos. Eu sou muito fiel ao horário. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Sabe, depois de tudo que passou, Esther foi usada de uma forma poderosa na presença do Senhor. E ela agora cheia de autoridade, porque já tinha se esvaziado no jejum e na oração. Na peleja, na batalha que a gente cresce, irmãos. Tem pessoas que pensam que deserto é lugar de multidão. Pode ser lugar de plateia, onde todos ao redor estão assistindo a tua prova, a tua luta. Não tem multidão do seu lado, não se engane. Não se engane. Deserto não é lugar de multidão. Pode ser de plateia, mas não de multidão. Deserto é lugar de encontro. Deserto é lugar de crescimento, é de lágrimas, é de dor, mas é de crescimento, irmãos. É um lugar onde o dono da nossa alma nos chama para uma conversa particular entre nós e Ele. Para dizer assim, está tudo em desordem, mas eu estou no controle. Tudo está no controle das minhas mãos. Tudo está no controle das minhas mãos. Mas está doendo, é crescimento. Eu penso que estou só, é deserto. Para mandar e que mas ele diz assim: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedarei as trancas de ferro e dar-te-ei tesouros escondidos. Quando você entender que eu sou maior na tua vida,
Desperta o dom que há em você. Levanta tuas mãos, arregaça as mangas, trabalha. O Senhor vai te honrar. O Senhor confia em você. Ele está com você. Não para não. Não para não. Vamos avançar. Desperta o dom que há em você. Aleluia. A sua história, ela foi escrita no ventre da eternidade. Antes que houvesse dia, a tua história estava escrita. Ventre da eternidade. Tudo já está determinado. Não para, não recua, não olha para trás. Deus tem o melhor para você, para sua casa. Mas assim como você pensa, assim você será. E o Senhor está te chamando nessa noite. Volta. Volta para o centro da minha vontade. Volta. Eu te entreguei um potencial. Eu tenho uma história linda com você. Volta. E eu quero nessa noite convidar você. É porque o Espírito Santo está falando algo aqui. E o Espírito Santo diz assim: fala para a minha igreja que aqui dentro tem evangelistas. Fala para a minha igreja que aqui dentro tem missionários, cantores, pregadores. Fala para a minha igreja que aqui tem ministros de louvor. Fala para a minha igreja que eu estou chamando todos eles para receber nessa noite uma unção especial vindo direto do meu trono, para que eles se fortaleçam. Eu não sei qual foi o motivo que te fez parar. Eu não sei qual foi o motivo. Mas eu quero te convidar. Pastor, eu não posso fazer isso aqui mesmo, sentadinho. Lembra do ninho? Sai desse lugar. Glória a Deus, aleluia. Todo lugar aqui é santo. Todo lugar aqui é santo. Mas quando eu saio do meu lugar, depois de um convite como esse, eu estou dizendo no reino espiritual que eu